O professor e escritor Tarzan Leão concedeu uma entrevista ao repórter Cláudio Oliveira e falou sobre o 15 de novembro. Acompanhe. Olá a todos, dia de feriado e ao meu lado o professor Tarzan Leão. Vamos falar sobre os ganhos desta data. Mas será que temos esses ganhos na atualidade? Professor, obrigado pela participação. E os ganhos da República? Nos dite aí quais foram. Olha, os ganhos foram muitos, né? Porque naquele momento o Brasil vivia uma monarquia e o sistema monárquico, a primeira questão é que a sucessão de poder só vai se dar dentro de uma família que nem vai abranger todos os membros da família, mas é uma linha sucessória, sempre o mais velho. Então, quando você teve em 15 de novembro a proclamação da República, você abriu a possibilidade, embora tenha sido uma quartelada, como a gente diz, foi um militar, um alto oficial, o Marechal Deodoro da Fonseca, mas ali você abriu a sociedade brasileira para uma nova maneira de organização social, que era a República, um novo sistema de governo, e isso então possibilitou a população participar desse processo. Naquele momento, não. Mas os ganhos históricos depois foram mostrando que aquele movimento apontava para o futuro. Então, foi muito importante, por mais críticos que nós possamos ser àquele movimento, mas foi importante e fundamental naquele momento para a história do Brasil. E quais os reflexos daquele momento para hoje, professor? Olha, são muitos. Eu penso que essas garantias que nós temos hoje, primeiro, ali na República, houve a separação entre igreja e Estado. A gente precisa entender que igreja, que quando você pensa, por exemplo, na fé, seja na fé cristã, que é o que predomina no Brasil, ela não pode se confundir com o Estado. Um Estado de direito, ela garante a todos o direito de cultuar, seja quem for. Ou seja, o mesmo direito que um pastor tem de ter sua igreja, organizar sua igreja e anunciar o evangelho de Jesus Cristo, um padre, ou seja quem for, um muçulmano tem esse direito, um judeu tem esse direito, alguém de uma religião de matriz africana tem esse direito. Esse foi um ganho da República, porque antes você tinha no Brasil uma religião oficial, que era a católica romana. Os evangélicos, por exemplo, os protestantes naquele momento, não podiam se reunir publicamente. Era só em casas de famílias. E ali já houve essa separação entre igreja e Estado, que agora, de novo, estão querendo confundir. Mas são esferas diferentes. O Estado tem que garantir a todos o direito de ter sua fé e de se reunir. Mas esse direito é garantido a todos. Então, para mim, isso é fundamental. E foi um grande ganho naquele momento. E depois a questão do voto, de você poder eleger os seus representantes. Mesmo que naquele momento toda a população não o fizesse, mulheres e homens pobres e analfabetos não podiam, mas ainda assim foi aberto esse direito e a partir daí a sociedade brasileira começa a mudar e avançar. Eu destacaria esses dois ganhos como importantes e fundamentais. Professor, na atualidade, o golpe teria a mesma relevância, visto que força a gente percebe que não está conseguindo até o momento. Mas a relevância, como fica? Olha, são questões absolutamente contrárias. Se a gente tomar a proclamação da República como uma quartelada, ou seja, como um golpe, e foi um golpe porque não foi fruto de um movimento popular, naquele momento avançava para o futuro. O Brasil vislumbrava um futuro, houve uma nova organização social aqui no Brasil a partir daquele momento, principalmente os estados deixaram de ser províncias, passaram a ser estados, tiveram mais autonomia, a questão de voto, o fim do sistema monárquico, conforme eu já falei. Então, a República apontava para o futuro. Um futuro que foi e é importante para o Brasil. Hoje não, todas essas tentativas de golpe que nós estamos tendo nos últimos 4 anos aqui no Brasil, o mais louco que acontece nisso é porque ele aponta para o passado. Ele quer voltar para o passado recente, que é o período de 64 a 85, quando o Brasil viveu sob a tutela de militares, um regime militar que perseguiu, que matou, que afundou o Brasil numa grande crise econômica, que afundou o Brasil numa grande concentração de renda. Nunca foi tão forte a concentração de renda no Brasil quanto naquele período. Então, todos esses movimentos, eles apontam para o passado. Então, eles tendem a fracassar.
por mais que nos assustem, por mais que nos sejam preocupantes esses movimentos todos, mas eles apontam para o passado, inclusive porque eles pedem intervenção militar, por exemplo, ou seja, os líderes desse movimento não percebem que uma intervenção militar, a primeira coisa que ela faria seria a proibição de manifestações públicas. Então a democracia precisa aprimorar os seus sistemas de autoproteção. Ou seja, a minha liberdade, ela se limita quando põe em risco a própria democracia. Então, esses movimentos que nós temos aqui, eles querem pôr fim à democracia. Então, eles tendem ao fracasso por isso, além de não haver nenhum contexto que justifique a sustentação de um movimento desse, caso fosse por algum momento exitoso. Professor, para a gente encerrar aqui, eu destaco sobre a liberdade, que tanto é falada, mas pouco vista. Nos fale sobre essa liberdade. Que grau de liberdade é esse, professor? Olha, a gente tem, né, lido e ouvido muitas queixas contra o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem fechado muitos sites, muitas páginas na internet de pessoas que têm pregado o golpe, que têm pregado contra a democracia. Eles dizem que estão sendo censurados, que estão sendo perseguidos e que a liberdade deles está sendo cerceada, tirada pelo Supremo. Bom, vamos pensar a seguinte situação, e eu presumo que a maioria conhece os 10 mandamentos, porque eu estou falando para uma sociedade culturalmente cristã. Imagina quando Moisés trouxe o decálogo, os 10 mandamentos, que chegasse no 9º, que dissesse não levantar falso testemunho contra o seu próximo, um judeu tivesse levantado a mão e dito, bom, e minha liberdade? Quer dizer que eu não sou mais livre para levantar falso testemunho contra o meu próximo? Essa lei está acabando com minha liberdade. É justamente isso que essas pessoas estão querendo. O que elas fazem? Distribuir fake news, mentir a respeito de outras pessoas, destruindo outras pessoas. Então, é claro que a democracia precisa limitar essas pessoas, porque eu não posso ter o direito de mentir contra você, Cláudio. Como é que eu digo que eu preciso, que o Supremo tem que me dar o direito de mentir contra você, de criar uma mentira a seu respeito, espalhar na internet essa mentira, acabar com sua vida, arrasar com sua vida? Então, não confundamos a infração ao 9º mandamento, e aí eu sou pastor, né, também, não posso me esquecer desse viés em qualquer discussão. Eu não posso infringir aquele mandamento que diz não levante falso testemunho, ou seja, não minta, não distribua nem produza fake news contra ninguém. Isso é, do ponto de vista religioso, pecado, do ponto de vista da lei, é crime. Então essas pessoas têm que ser tratadas como criminosas, porque elas estão mentindo, não tem nada a ver com liberdade. O que elas querem é destruir o próprio sistema que nos garante liberdade de poder nos manifestar, de poder falar. Eu não posso ter o direito de distribuir ou incentivar o ódio contra as pessoas, sejam quais forem. Então, eles dizem o quê? Estão querendo cercear a minha liberdade porque eu não posso mais vir aqui e espalhar o ódio contra negro, contra nordestino, contra mulher, contra quem quer que seja. Então, tem que ter limite para isso. Isso não é limite de liberdade, mas é um ordenamento para que a gente tenha uma sociedade minimamente harmônica. E é isso que a gente busca. E penso que, nesse momento, o Supremo Tribunal Federal tem garantido pontos basilares do sistema republicano. Nós estamos ainda com tudo funcionando graças à bravura do Supremo Tribunal Federal, que, colocando a vida dos ministros em risco, garantiu, sim, a liberdade a todos nós. Então, isso é um ganho da República. E esse ganho da República nós precisamos enfatizar hoje e combater com veemência aquele que infringe o 9º mandamento, aquele que mente, que levanta falso testemunho contra o seu próximo, que hoje é uma palavra bonitinha, fake news, mas isso é pecado e é crime. Tá aí, professor. Obrigado pela aula de história de hoje. Eu fico empolgado, né? Esse assunto aqui eu ficaria a tarde inteira, a gente conversando, né? Eu que agradeço sempre, né, para a TV que nos procura, né, nesses momentos assim, e estou à disposição, você sabe disso,
né? Muito obrigado.